Vem comigo resolver mais duas questões para aprender de forma simples e prática um pouco mais sobre a hanseníase. Resolvendo questões, uma forma de aprender a hanseníase. Questão 27. Qual exame complementar pode ajudar a visualizar espessamento e inflamação de nervos em casos suspeitos de hanseníase neural? Raio-x simples, eletroencefalograma, ultrassonografia de nervos periféricos ou tomografia de crânio. Vamos ver cada um destes exames. Em relação à radiografia, o exame de raio-x ele consiste no exame diagnóstico que envolve a emissão de radiação, X. É um exame de execução rápida, indolor, não provocador, geralmente feito para avaliar os ossos. A radiografia, a principal indicação é para a gente ver a estrutura óssea, a anatomia, se tem alguma fratura, se tem algum desvio. Enfim, a gente tem muita aplicabilidade da radiografia na medicina, mas ela não é um exame que permite a visualização de nervos periféricos na investigação de hanseníase neural. Então, raio-x simples não é a alternativa correta em eletroencefalograma. Aqui não é a eletroneuromiografia, é o eletroencefalograma. É um exame que consiste na avaliação do funcionamento do nosso cérebro, do nosso encéfalo e também de nervos cranianos. Este exame ele não é adequado para avaliar investigar a hanseníase neural. Ele tem aplicabilidade em várias doenças do sistema nervoso central, como por exemplo a mais clássica é a epilepsia, que provoca crises convulsivas. A hanseníase ela pode acometer nervos cranianos, mas o eletroencefalograma não é adequado para investigar ação de hanseníase neural. Tomografia de crânio é um exame que envolve a emissão de raio-x para criar imagens detalhadas de toda a estrutura craniana. Essas imagens ajudam a identificar e diagnosticar diversos problemas, diversas situações da nossa saúde, como tumores, fraturas, hemorragias, doenças vasculares, o AVC, o acidente vascular encefálico, né, o AVE, que é a terminologia correta, o isquêmico, o hemorrágico, câncer de cabeça e várias outras condições. Tomografia de crânio não é adequada, não é um exame adequado para investigação de hanseníase neural. E o ultrassom de nervos periféricos. O que é importante avaliar no ultrassom de nervos periféricos? Espessamento do nervo. O que a gente pode avaliar? Localização desse espessamento, se é numa área específica no túnel, no pré-túnel, o padrão de espessamento, se tem assimetria, um nervo de um lado está diferente do outro lado, se há focalidade, o mesmo nervo em dois pontos, se ele tem diferença, zonas de compressão, ecogenicidade, avaliar o epineuro, avaliar o endoneuro, avaliar se tem vascularização, se tem sangue naquele nervo, o padrão fascicular e várias outras alterações que isso permite. Essa é uma imagem que está no meu e-book. Eu convido quem tiver um pouquinho mais, quer aprender um pouco mais sobre a hanseníase, tem um e-book que eu detalho bastante coisa da hanseníase. É um guia prático que ajuda muito, tanto profissional de saúde como você, se for paciente, familiar de paciente. Tem muito conteúdo legal. Se puder prestigiar meu trabalho lá, vai lá e adquire um e-book. Em relação à ultrassom de nervos periféricos, então avaliar espessamento se tem ou não com alteração eletrofisiológica, espessamento fusiforme nas regiões proximais aos túneis osteofibrose, por exemplo, o nervo mediano passa no túnel do carpo. O espessamento está aqui no punho ou está aqui no antebraço? O nervo ulnar passa no túnel cubital, aqui no cotovelo. O espessamento está lá dentro do túnel ou está no braço, está 5 centímetros para cima. O nosso nervo tibial passa no túnel do tarso. O espessamento está lá no tornozelo ou está um pouquinho acima na nossa perna. Então, essa avaliação é possível com ultrassom de nervos. Avaliar a questão de assimetria, focalidade, é capaz de detectar maior extensão e número de nervos do que a palpação. Então, é um exame que a gente consegue demonstrar alterações de forma bem objetiva. Com o Doppler, com a avaliação Doppler, é possível diagnosticar precocemente neurites e orientar até quanto à retirada do corticoide. Você está tratando a neurite, o paciente está tendo melhora, controle daquela neurite. A gente fazendo ultrassom, a gente pode permitir esse melhor controle do uso adequado do corticoide. Quando for solicitar o ultrassom, é importante especificar qual o nervo que deve ser avaliado. Por exemplo,
os nervos medianos no túnel carpal e no antebraço, o nervo ulnar no túnel cubital e proximal, o radial no sulco radial do braço, que é o sulco de Grove, os fibulares na cabeça da fíbula, os tibiais no túnel do tarso e o nervo sural na perna e no tornozelo. Então, o médico que vai solicitar, de acordo com a manifestação clínica do paciente, de acordo com sintomatologia do paciente, eu devo direcionar o meu pedido de ultrassom. O ultrassom permite uma avaliação do nervo com uma visão longitudinal, que a gente vê aquele nervo compridinho, ou numa visão transversal. A gente corta o nervo no meio e consegue, com o aparelhinho lá, ter essa visão transversal. E com isso a gente vai poder avaliar a questão de presença de vasos sanguíneos com Doppler, o epineuro, o perineuro, os feixes, as fibras. A gente pode avaliar os fascículos, se tem espessamento de um fascículo só, de vários fascículos, se tem fibrose. Tem vários padrões morfológicos que o ultrassom vai me apresentar. E isso vai ajudar no diagnóstico de diversas neuropatias, incluindo a neuropatia rancênica. Então, o ultrassom de nervo, ele é um exame que ajuda na investigação da hanseníase neural. E aí, para fazer o ultrassom, a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens, algumas limitações. Como vantagens, custo-benefício. Ele é mais em conta do que, por exemplo, uma ressonância. Você fazer uma ressonância do corpo inteiro, avaliar 10 nervos, ele é um custo menor, o ultrassom. Ele é amplamente disponível, tem alta resolução, permite uma avaliação dinâmica. A gente pode ver o nervo correr no nervo. A gente gasta menos tempo fazendo ultrassom do que fazendo ressonância. A gente pode comparar um lado com o outro. É um exame que ele pode orientar procedimentos intervencionistas, fazer uma infiltração, por exemplo, eu posso fazer uma infiltração guiada por ultrassom, eu posso fazer uma biópsia guiada por ultrassom. E agora, como limitação, isso depende do treinamento do profissional. A avaliação de ultrassom de nervo exige um treinamento muito forte. O profissional ele tem que ter experiência em avaliar nervo. Muitos radiologistas, muitos ultrassonografistas não têm experiência em avaliar nervo por ultrassom. É difícil avaliar nervos profundos. Pacientes obesos, a gente vai ter dificuldade em chegar naquele nervo para avaliar adequadamente por ultrassom. Vai ter limitação se o paciente tiver alguma cicatriz densa, se o paciente tiver feito uma cirurgia e tiver calcificação naquela região. E agora vamos aproveitar que falei do ultrassom e falar da ressonância. Qual que é? A gente tem também algumas vantagens e algumas limitações. Como vantagens, para a questão é mais fácil a ressonância, a gente tem mais profissionais treinados para fazer ressonância, não é tão difícil aprender ressonância como aprender ultrassom, falando de nervo, pessoal. Tem uma maior resolução, pode usar o contraste que aumenta ainda mais a resolução. Avaliação de nervos profundos é mais fácil com a ressonância. Avaliação simultânea de outros tecidos, ossos, músculos, vários outros tecidos moles. Avaliação pós-cirúrgica, a gente não vai ter aquela dificuldade de fibrose, aquela dificuldade de calcificação, a ressonância permite avaliar melhor. Como limitação, a questão de ser um exame caro, de levar muito tempo para fazer, é demorado, a gente emite radiação para fazer esse exame, enfim, tem os prós e os contras, é importante a gente avaliar cada um. Para a investigação de hanseníase, na minha opinião, na minha experiência e o que os estudos demonstram, o ultrassom de nervos está bem à frente do que a ressonância. Aqui é só demonstrando duas imagens, a imagem de cima retirada de um artigo que está aqui no rodapé, a imagem de um ultrassom de nervos e a imagem de baixo de uma ressonância avaliando o plexo cervical. Então, a resposta correta, qual exame complementar pode ajudar a visualizar espessamento e inflamação de nervos em casos suspeitos de hanseníase neural? Alternativa C, ultrassonografia de nervos periféricos. Questão 28. Qual exame permite visualizar uma neurite? Teste rápido para hanseníase, baciloscopia, ultrassom de nervos periféricos ou teste de Schirmer? Vamos lá, não é para ter dificuldade, ainda mais dentro dessa aula. O teste rápido para hanseníase é um simples exame de sangue. Ele não permite identificar neurite. O teste rápido para hanseníase ele vai buscar no sangue do paciente anticorpos contra uma estrutura específica da bactéria da hanseníase. Quem tem os anticorpos presentes tem infecção pela bactéria da hanseníase. Está com a bactéria dentro do corpo sem ter de forma obrigatória a doença hanseníase.
Quem tem o teste rápido para hanseníase positivo tem anticorpos contra aquela bactéria. Anticorpos da classe IgM, anticorpos que estão sendo produzidos, então também tem a bactéria, seja ela viva inteira, seja ela fragmentada. Tem dúvida sobre o teste rápido? Escreve aqui nos comentários que eu vou responder todas as suas dúvidas. Baciloscopia é um exame que permite a busca por bacilos da hanseníase. A gente vai tentar ver a bactéria, não serve para neurite. Ultrassom de nervos periféricos, a gente consegue ver a avaliação detalhada do nervo. E o teste de Schirmer nada mais é do que um exame oftalmológico. A gente usa uma fitinha de um papel filtro que é graduada em milímetros e vai avaliar a produção lacrimal. Serve para investigar síndrome dos olhos secos. E a hanseníase é uma das causas de ressecamento ocular. O teste de Schirmer tem aplicabilidade na hanseníase, mas não tem nada a ver com a avaliação de neurite. Aqui é um exemplo de uma avaliação de dois nervos, o nervo tibial direito e o nervo tibial esquerdo. Neste exemplo, a gente tem uma proximidade de valores. A área seccional desses nervos é bem semelhante. Você vê que o tamanho do nervo é semelhante. Porém, o tibial esquerdo tem um pontinho vermelho lá no meio dele. O que que é aquilo? Fluxo Doppler. O que que é isso? Neurite detectada por ultrassom de nervos periféricos. Então, qual exame permite visualizar a neurite? Alternativa C, ultrassom de nervos periféricos. Se você tiver qualquer dúvida em relação aos ultrassons, ao ultrassom na hanseníase, coloca aqui, eu vou responder todas as suas dúvidas. Em relação a considerações finais para esta apresentação, lembre-se sempre que as consequências mais graves na hanseníase ocorrem em decorrência do acometimento de nervos. E a palpação dos nervos periféricos é subjetiva e requer treinamento. O ultrassom de nervos periféricos permite avaliar de forma muito mais objetiva os nervos periféricos. Finalizo aqui mais uma apresentação, mais a discussão de mais dois casos e convidando você a se inscrever em todos os meus canais, aqui nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, o X, o X, né? Aqui no YouTube, não se esqueça, ative o sininho para receber mais conteúdo bacana como este.